a todos. Hoje, com muito prazer, aqui no Global Recebe, a gente está recebendo um amigo, um parceiro, e a gente vai iniciar aqui, esse aqui é o início de uma jornada que a gente vai começar a produzir juntos, mas é um parceiro já de trabalho de longa data. Eu falo sempre que a melhor coisa que acontece comigo na Global é que eu tenho a oportunidade de trabalhar com as pessoas que eu mais admiro. E o Douglas Cândido não é diferente, é um profissional que eu admiro muito. A gente compartilha de algumas ideias parecidas. A gente acredita também nessa cultura de além mares, de buscar outros mercados para os nossos produtos, mas não um lançamento pura e simplesmente, mas do planejamento, do profissionalismo nessa área. Então, é com muito prazer que eu recebo Douglas Cândido hoje. Bom, é um prazer, né, Karine, estar aqui. Realmente, assim, eu sempre falo em propósito, e eu acho que isso que tu falou agora se transmite nisso. Eu acho que o propósito, quando ele é claro, quando ele é verdadeiro, ele acaba aproximando as pessoas que fazem sentido, né, que tem, não que a gente pense igual, mas que tem características, né, sobre determinado ponto de vista e que fazem com que a gente se aproxime. Mas, enfim, é um prazer estar aqui, né? Eu agradeço de novo, mais uma vez, por todas as vezes que, né, vocês têm me chamado, ou têm levado o meu nome de alguma maneira, né? Não só através dessa live de hoje, mas também através de algumas outras ações que a gente vai fazer juntos. E eu acho que realmente é o grande caminho, né, para aquilo que a gente vem trilhando. E vamos ver se o pessoal gosta, se o pessoal entra em contato, né, para que a gente possa cada vez mais produzir conteúdos que sejam interessantes para o pessoal, né? Sempre. Em tempos assim difíceis, a gente vai falar, acho que do tema que eu acho que é mais estimulante. E mesmo em tempos de crise, as pessoas falam: "Ah, mas agora é hora então de recuar, de não ir para o mercado internacional", não é? E a gente parte e pensa: "Não, não, não é?" Porque o mercado, você não vai só quando é conveniente, não é quando o dólar está favorável, é um planejamento a longo prazo. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, que é o empreendedorismo internacional. A gente precisa desenvolver, eu acho que a gente conversou muito sobre isso, que mais do que planejamento estratégico é uma mudança de mentalidade, é uma mudança, é uma construção de mentalidade. É isso que a gente quer construir para que isso seja definitivo, para que isso seja constante. Essa produção de Seria disseminar, né? Seria disseminar e ao mesmo tempo desmitificar, né? E eu acho que Na verdade, não é desmistificar, né? É desmitificar. desmistificar aqueles mitos, você falou tudo, porque a verdade, a gente começa a ser sobre isso, aquele mito, só a empresa que nasceu global exporta, não é? Só a empresa com 1.000 funcionários exporta, só a empresa com não sei quantos milhões de faturamento anual exporta, ou com super capacidades produtivas, e essa não é uma verdade. Não é? Você, por exemplo, na sua carreira tem milhões de experiências de diferentes portes. Então, a gente falar de empreendedorismo internacional. Vamos primeiro começar. O que é o empreendedorismo internacional? Sem ser aquele, vou me jogar na exportação, que é o que algumas pessoas pensam. Vou pular de cabeça. Eu acho que tem alguns entendimentos que as pessoas têm que ter, assim, num primeiro momento, que empreender, né, o nome já diz, eu acho que é uma ação contínua de se adaptar, né, a novas situações. E aí, claro, se eu levar para a regra das empresas, hoje eu até publiquei algo falando sobre os 3 P's que todas as empresas, né, têm na área quando estão sendo geridas, né? É algo que eu peguei de um bilionário americano que, né, eu acho que a Karine também assiste, enfim, mas não vou agora ficar citando os nomes, mas assim, mas que eu uso porque na prática de tudo que eu já fiz, eu acredito que eu tenha passado por mais de 400 a 500 empresas em vários tipos de segmento. Eu flutuei desde tecnologia da informação, a alimentos e bebidas, moda, né? Metal mecânico, material elétrico, metalúrgico, aí o cerâmico e assim por diante, né? Então, assim, baseado nisso, de estar todo dia com eles dentro da gestão, seja ele micro, pequeno empresário, eu acho que esse é o grande foco, porque se a gente for olhar para o Brasil, a maioria são os micro, pequenos empresários, né? Os grandes são uma parcela importante, mas
a maioria dos nossos negócios, né, são tocados por micro e pequenos empreendedores. E muitos com base familiar, né, continuam na sua base familiar. Então, eu entendo que o empreendedorismo passa por três grandes pilares, que são pessoa, produto e processo. E é obviamente que o maior, né, qualquer gestor sabe que o maior desafio dele como gestor, e o empreendedor é essa pessoa, independente da quantidade de pessoas que ele tenha, né, é justamente a gestão de pessoas. E as pessoas mudarem o mindset. Então, para eles mudarem o mindset, a primeira coisa, né, o empreendedor, o que ele tem que ter, no meu ponto de vista, né, Karen? Assim, tudo que eu já passei, eles precisam entender que eles precisam se adaptar, se flexibilizar, né? Eu falei do metal mecânico, por exemplo. Metal mecânico é algo que vem lá da engenharia, né? E a engenharia ela é muito baseada em processos. E geralmente quando é muito baseado em processo, você acaba construindo uma certa caixa, porque é preciso, é importante. Mas isso faz com que muitas pessoas tenham essa dificuldade de adaptação. Então eu conheci, por exemplo, pessoas do metal mecânico que eu dizia para os empresários, eu dizia assim para eles, cara, não adianta ser um professor pardal, não adianta fazer a melhor tecnologia do mundo, mas ninguém compra, né? Então assim, o primeiro ponto que eu vejo é isso, é a questão de adaptação e flexibilização. Então, daquelas 5 características que eu queria trazer para a mesa sobre hoje a gente vai conversar sobre essas 5 premissas que a gente conversou. Eu conversei com você, eu falei que reunia de fato alinhavava bem tudo que no momento é mais importante, né, quando a gente fala em empreendedorismo internacional. Você falou em 2 coisas que são muito importantes: constância e inovação. E as pessoas têm aquela ideia de que inovação é só absorver tecnologia. E não é. Inovar também é nessa flexibilização da mentalidade, não é? É desenvolver essa capacidade de adaptar. Eu gosto de casos práticos. Então, assim, só para exemplificar essa tua fala, né? Tipo, vou exemplificar assim. Tem uma empresa aqui em Santa Catarina, não sei se todos ou quem estivermos assistindo conhece, né? Aqui em Santa Catarina, perto de Balneário Camboriú, chamada Porto Belo. Porto Belo também é um balneário também, né? Tem praias, é maravilhoso, mas tem uma empresa familiar lá, uma indústria, que eles fazem palmitos em conserva. E aí eles fizeram os patês de palmito, que são com sabores em conserva. E esse foi um case que a gente teve, que a gente acabou fazendo o trabalho de levá-los, de instalá-los dentro dos Estados Unidos. E aí a gente tem que tomar cuidado também com essa questão do instalar. Instalar não quer dizer que no primeiro momento você tem que montar uma fábrica lá. Não quer dizer que você tenha que montar uma equipe comercial ou uma empresa. Tem que tomar cuidado porque existem fases, por isso do plano, né? Por isso do entendimento do que fazer. Não dá para colocar numa caixa. Mas se eu for exemplificar isso que ele está falando, essa empresa que ela é familiar, né? Tocada pelo pai e a filha, né? Hoje numa questão de sucessão está ficando a filha. Eles têm por base 25 funcionários, vai. Eles de 2015, mais ou menos 2015, quando foi até o período de hoje, a gente conseguiu fazer um trabalho com que hoje eles vendem um container cheio para os Estados Unidos a cada 2 meses. Douglas, é bastante tempo, porque tudo depende do nível que a gente está falando, né? Você já pensou em vender patê de palmito dentro dos Estados Unidos? Mas um container de patê de palmito é uma quantidade considerável. Exato, para uma empresa, né? Hoje eles têm certificações, inclusive, que permitem, eles vendem não só em Miami e Orlando, porque geralmente a porta de entrada dos Estados Unidos é Miami, né? É Orlando, é a Flórida. No caso deles, eles vendem para Nova York, que é um público muito mais bem estruturado, mais difícil. Então, não estou nem falando de Flórida. E o terceiro ponto daí que vem é justamente essa questão da inovação que tu falou. Ou seja, por conta disso, lembra adaptação, flexibilização, que é uma das características que eu digo, o princípio básico para poder empreender internacionalmente. É a adaptação e flexibilização. Olha só, eles chegaram a construir um novo tipo de produto que é o hambúrguer de palmito, só por conta daquele país. Mas por conta daquele país, eles se tornaram mais competitivos internos, porque eles também estão fazendo isso internamente e se destacam dos outros que continuam fazendo a mesma coisa. Então, o empreender internacionalmente, assim,
é uma característica de, não é que eu não vejo como sendo para poucos, eu vejo como sendo para quem realmente tem características de empreendedor. E o primeiro dele é adaptação, flexibilização, é entender que não dá para eu querer vender para sempre da mesma maneira. Isso vai acontecer no Brasil também, inclusive, porque as gerações mudam, a forma de compra muda, né? Esse é um ponto que é muito interessante, que as pessoas não observam. Que vender para fora, você aumenta, assim, seu volume de negócio, a rentabilidade, mas tem um reflexo muito Uhum, positivo no mercado é, interno, não é? uhum, Quando você vai para fora, você aprende um monte de coisas que você melhora a sua produção, você otimiza os seus recursos e você se torna ainda mais competitivo internamente. Então, esse processo que vem da empresa que aprende, não é? Que é também dessa flexibilização, dessa mudança de mindset, é muito, para mim, na minha opinião, é um ponto chave hoje. Quando as uhum. pessoas procuram a gente, eu quero exportar. Mas eu não quero planejar, eu não quero mudar. É isso que eu tenho, é isso que vai. Não é? Isso é muito difícil, porque, como você disse, as coisas são É, dinâmicas. Eu posso vender super hoje e ano que vem não conseguir fazer aquele produto ir para o mesmo lugar. que aí tu está entrando num outro princípio básico que eu falo, que é gestão estratégica, né? Então, assim, cara, se tu me diz assim, eu não tenho gestão aqui, como é que eu vou para fora? Isso quer dizer que tu está com um sério problema. Porque ninguém tem 100% de gestão, logicamente. Todo mundo está todo dia aprendendo e trabalhando para se superar, né? Isso é uma coisa lógica. Só que o mínimo tem que ter. E se você tem esse mínimo que te comporta dentro do Brasil de maneira satisfatória, obviamente esse é o mesmo padrão que você vai usar para fora. Ou seja, tu não vai ter duas empresas diferentes em termos de gestão, tu vai ter duas empresas diferentes em termos de como tu vai atacar, ou seja, o teu modelo de negócio vai ser trabalhado dentro. Eu falo de modelo de negócio, sabe? Eu gosto muito de modelagem de negócios, né? Canvas, não sei se conhece a ferramenta, mas enfim. O Canvas, eu acho que é o básico que todo mundo deveria pensar, são aqueles itens do Canvas, não é? Eu sempre brinco, você não tem como exportar sua gestão, é o seu mínimo. Se você tem uma gestão ruim, você vai exportar uma gestão ruim. Ainda vai junto com o seu produto Exato. essa gestão ruim. Porque aí você. E no mercado internacional, gestão ruim é perda de credibilidade. E aí É. não é muito difícil você reaver essa credibilidade, uma vez que ela está perdida. Que, que aí tu entra num outro ponto, um outro princípio, que na verdade para mim é ética, né? Ou seja, eu não prometo nada que eu não possa cumprir. Ou seja, outro caso crasso é a questão de as pessoas, por exemplo, pensarem muito nos Estados Unidos, né? Segundo ponto, depois dos Estados Unidos é pensar na rede Walmart para vender para eles, porque é uma rede grande, né? Então o cara logo pensa que o cara vai ficar milionário, né? Mas aí a gente volta para a capacidade produtiva, ó, gestão. Então, tipo, tá. Então não tô nem falando que o cara esteja sendo, ele queira enganar o mercado, mas talvez por conta da gestão dele ele pode promover um equívoco onde ele não consiga entregar. Mas vamos pensar em termos de caso prático. Se a gente fosse pensar em termos de Walmart, nos Estados Unidos, uma grande rede, quando a gente fala grande rede, como o Walmart, ele tem mais de 1.000 lojas nos Estados Unidos. Então, vamos dizer que tu fosse vender para o Walmart. Cara, ele vai querer consumir, pelo menos no primeiro momento, coisa pouca, pequena. Só que essa coisa pouca, pequena, vai ser mais ou menos assim, um pallet para cada unidade deles, vai ser uma. Então, assim, a gente tem que entender que, dependendo do que a gente está tentando, por isso da modelagem do negócio, entender que lá os canais são diferentes. Aqui eu vendo com representante, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, tu já não tem muita figura do representante. Tu tem, são redes que trabalham para grandes redes. Então, o Walmart, por exemplo, o comprador do Walmart lá, que faz toda a compra e distribuição, é o Sam's Club. Uhum. Então, quer dizer, já não tem representante. Então, assim, a Eles gente tem que têm uma cadeia entender. inteira, não é? Eles têm a cadeia Exato, inteira. Não. exatamente. Então, essas coisas a gente tem que tomar cuidado, sabe? Então, ética, né? Ou seja, cara, eu não prometo nada que eu não possa cumprir. E aí, por isso que eu tenho que tomar cuidado em ficar pensando. Porque assim, não sei se você reparou essas frases, eu curto bastante, eu tô sempre olhando as coisas no Instagram, né? É. As informações quando eu posso.
E aí tem muita gente que olha para o empreendedor e para motivá-lo para vender, sei lá, curso, para vender coisa fácil, né? A facilidade, coloca uma frase tipo assim, pense grande. É, a gente tem que pensar grande, só que na hora que a gente vai agir, a gente precisa Mas a gente entender que a gente tem passos a serem construídos para chegar lá. olhar no espelho. Acho que quando eu vou trabalhar com uma empresa, a primeira coisa que eu falo é olha a empresa no espelho, o tamanho que ela tem, o quanto ela pode abraçar. Porque eu já tive uma situação onde a empresa vendeu, vamos lá, 30 mil unidades e tinha capacidade para produzir 10 naquele período, 10 mil, não é? Mas a gente vai improvisar. Não existe, vamos improvisar dentro de prazo de produção, não é? Ou você tem uma estratégia B para aquilo, o que eu já acho que quando você está com a estratégia B, quer dizer que algo já deu errado, não é? Se você está com o plano B, quer dizer que algo você já deu errado. E se você já vendeu pensando no plano B, você já vendeu errado. Então eu brinco sempre, vamos conhecer, vamos botar a empresa no espelho, vamos saber o tamanho que ela tem, quanto ela produz, quanto ela pode produzir. Mas essa questão vai muito além. Hoje, né, é muito mais do que antigamente a ética era oferecida como um plus, né? Eu te ofereço uma empresa ética. Hoje é um requisito essencial, não é? Claro, até que hoje tu tem no ambiente aí, né, jurídico tal do compliance, né? E isso está mundialmente falando. O Brasil, as empresas vão ter que cada vez mais entrar nisso, porque senão daqui a pouco vai ser difícil, duro, até para negociar lá fora. Então, tipo assim, tem muitas coisas acontecendo, né, em termos de gestão, em termos de mundo, que o Brasil, pô, por ter tantas pessoas empreendedoras, por ser um país rico, não só, como eles falam, em fatores, né, do tipo, riquezas minerais, riquezas não sei o quê. Não, a gente também tem uma riqueza de pessoas empreendedoras. A gente tem, né? Senão a gente não teria uma economia tão pujante no meio de tantas situações adversas como a gente tem. E a Então, gente assim, tem unicórnios, né, que são essas startups que têm um crescimento exponencial. O Brasil, apesar de todo um ambiente cheio dessas adversidades, a gente tem unicórnios que são um número grande dessas startups de sucesso, por essa mentalidade. Exato. E assim, então, se eu for pegar todas as empresas que a gente tem hoje no Brasil, a gente vai ter diversos segmentos e dentro deles a gente já tem alguns que estão, né, inclusive muito bem em termos de gestão, então eles conseguem fazer, mas tem alguns também que, na verdade, o que acontece é que eles são comprados, né? Eles não sabem se vender. E aí eu acho que esse é o grande ponto quando a gente fala de gestão estratégica também, que é o grande ponto de tu conseguir se manter no médio e longo prazo. O que eu vejo, isso é caso real, é pessoas querendo que empresas que se denominam tradings, que seriam as trades companies, aqueles que compram e vendem mercadorias no mercado externo, que ele vem aqui, te compra em reais, ele vai lá e vende. Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo no mercado, você não sabe para onde está indo. Ou seja, se o cara voltar aqui daqui a 10 dias ou não, tu não sabe se vai faturar ou não. Se ele voltar daqui a 10 dias, ele diz assim, não, mas agora o teu preço está muito caro, eu vou querer mais barato, entende? Então, a Mas gente não cria uma cultura de médio e longo prazo. isso, e uma cultura de desenvolver que marca um patrimônio para a empresa. E se você só é comprado e vendido por um representante aqui e ali, eventualmente, você até aumenta seu rendimento naquele mês, mas você não constrói nada que possibilite a sua empresa gerar lucro para o futuro, constante. Se você não investe o mínimo na sua marca, e investir mínimo não é só ter um Instagram ativo, não é? Está longe disso, é uma construção junto do planejamento estratégico, faz parte da gestão estratégica. Então, se você só é vendido ou você só vende, você faz pouco comércio exterior, você faz mais representação de venda. E aí, na verdade, é aquele negócio, tá vendendo, na verdade, para alguém aqui, né? Tá recebendo em reais, mas tu não tá trabalhando um mercado, ou seja, tu não tá fazendo com que tu deixe de ter uma única cestinha com todos os ovos. Na verdade, tu tem um ovo que às vezes aparece e tu não sabe quando vai aparecer de novo, e talvez quando apareça o cara já vem dizendo assim, não, peraí, teu preço não tá muito bom. Os caras já vêm colocando preço. Ou a tua Então, comissão não está condizente com o que eu quero no
momento, porque você não Exato. desenvolveu aquele relacionamento. Não. Que é outra premissa para mim básica de um comportamento empreendedor, é relacionamento. Porque chega uma hora, por mais que tu trabalhe vendas, né? Ah, eu tô trabalhando os canais, eu tô... Cara, pode ver, é relacionamento. Chega uma hora que é o relacionamento que vai fazer com que você vá para um outro nível dentro daquele país em questão onde você está. Ou seja, isso é uma outra coisa. Eu aprendi muito por conta dos Estados Unidos, né? Que foi a minha maior Ali, o base e relacionamento experiência. é até, eu também morei lá e eu, o máximo trabalhei com outros países, até nos Estados Unidos trabalhei com a Índia. A Índia ainda é mais longo o período de relacionamento que você tem que construir. Não é brincar, eu falei, demora mais do que você fazer um namoro, não é? São passos que você tem que seguir. Sim. E dentro dos Estados Unidos, assim, o que eu vi muito acontecer é justamente assim, ó, aquele brasileiro que ele quer morar nos Estados Unidos a todo custo, então como ele está lá, ele compra e vende mercadoria, entende? Ele te representa. Então ele quer lá o teu FII mensal e uma porcentagem do ganho. Claro, na verdade ele quer dinheiro para se manter nos Estados Unidos, mas até que ponto ele tem relacionamento? Porque lembra, a gente está falando de pessoas. Uhum. Empreendedorismo é isso. Então, assim, a gente está falando de pessoas. Aquela pessoa não nasceu ali, ela não tem família ali, ela não cresceu, ela não tem um meio. Ela tem aqueles brasileiros que ela conheceu lá, ou que ela conhece, que foram morar lá, mas ela não tem isso, sabe? Esse negócio do jeitinho que a gente tem aqui. Pô, se tu vier aqui para Balneário Camboriú, aqui para Itajaí, eu sei por onde ir, qual rua ir, por onde que, né? Qual momento o trânsito está melhor ou está pior, né? Eu sei, pô, aqui essas pessoas não são legais, essas aqui já são. Agora imagina. A construção leva tempo. A gente não pode, a gente tem que desenvolver a ideia de que é preciso desenvolver esse relacionamento, que ele leva tempo. Você não vai ter isso em uma semana, você não vai ter isso em dias, mas não tem problema você ir progressivamente Sim. desenvolvendo Isso é um isso. processo. E que é um Isso é um processo. processo. E que é normal, você consegue uma região dos Estados Unidos, às vezes, o que às vezes é comum, a gente sabe disso, você alcança uma cidade nos Estados Unidos e para expandir daquela cidade, demora, Uhum. leva É. tempo para conseguir expandir dali. Ou uma outra cidade em outro país, Europa, por exemplo, você vai para um lugar e se expandir ali demora. E é uma construção, um relacionamento. E para as pequenas e médias empresas, a meu ver, elas perdem a grande oportunidade, que para elas seria até mais fácil esse relacionamento se elas tivessem mais paciência. Né? Até porque assim, ó, eu sempre digo, não adianta tu querer ir para um mercado externo, né? Tu quer ir para um outro mercado baseado que tu não tá faturando, que tu não tá ganhando dinheiro, que tu tá tendo que vender, sabe, para poder comer agora. Tipo, tu vende de manhã para poder comer o almoço, tu vende tarde para poder comer o jantar. Cara, o cara que tá assim, realmente, não é o momento de ele ir para um outro país se aventurar, né? Porque na verdade isso para mim se torna uma aventura daí É. quem tá dessa maneira, sabe? Então, tipo, a grande questão é, as pessoas precisam entender que elas precisam tomar frente, é o filho, é o tal do filho. O cara lá tem um filho e ele dá para a escola educar, né? Tá errado, sabe? Não é esse o movimento, né? Esse movimento de você ter como base o empreendedorismo internacional quer dizer o seguinte: eu construí o filho, né? Eu sei o que é o meu filho, agora eu vou trabalhar para que ele, claro, vai ter uma escola no meio do caminho para poder trazer conhecimento, para poder aprimorar isso. Sim, legal, mas são pessoas que têm que estar conectadas ao propósito, né, da empresa, sabe? Ao propósito que você está querendo, né? Ou que você está se comprometendo a fazer, entende? Senão, aquele negócio. Toda empresa que não começa por um propósito, é isso que acontece. Ela acaba aproximando diversas pessoas e normalmente o que acontece são pessoas que são aventureiras e pessoas que não estão dispostas a lutar por aquele ideal. Elas entendem que ali existe uma pessoa necessitada a fazer algo. Exemplos práticos, né? Sem nomes, logicamente, para a gente, né? Mas, Karine, final do ano passado, dezembro, eu estava até saindo de férias. Tanto é que eu nem consegui dar devida atenção e nem andar, porque, né? Mas uma rede de lojas, uma rede de lojas de confecção feminina, enfim, bem forte, aí do teu estado, inclusive, me ligou dizendo, olha, Douglas, através de tal pessoa, que já é tua parceira e tal, eles indicaram o teu nome. O que acontece? A gente está com uma necessidade muito
uma necessidade muito, aquelas muito, como é que é? Tipo, é para ontem. Ou seja, os caras foram para um evento nos Estados Unidos, os caras venderam a rodo para mais ou menos, sei lá, umas 100 lojas diferentes. E agora eles estavam com o pepino que eles teriam até, tipo, imagina, estamos em dezembro, eles teriam até março ou abril para entregar isso em cada loja nos Estados Unidos. Só que qual é o grande problema que eu vejo disso? É que eles não mapearam nada antes de fazer isso. Eles foram lá, venderam. Aí agora volta para casa e não sabe nem como sair daqui para lá. Fora que assim, ó, a minha pergunta básica, formou preço? Não formou, cara. Não formou. Fez o quê? Fez no achismo, entende? Dividiu lá o dólar pelo valor, entende? Ele nem calculou. Tu imagina 100 zip codes diferentes para entregar. Não, e fora esse planejamento, que é um planejamento que a gente está falando aqui, que as pessoas podem ter uma ilusão de que esse tipo de planejamento é um planejamento inacessível para as pequenas e médias empresas. Não é. Tem planejamento para todos os orçamentos. E todas as ações, como participação em feira e tal, tem que estar alinhado a uma ideia, a capacidade produtiva. Eu sempre brinco que essas exportações express são fracassos na mesma velocidade, não é? Porque você vai queimar seu nome lá. Como que você vai entregar em diferentes cidades num período de 3 meses, um país enorme, né, distante? Então, toda essa construção, esse planejamento estratégico, ele está ao alcance de todo mundo. E aqui a gente eu e você poderíamos ficar conversando por horas, e é sempre muito legal ouvir suas histórias. Mas eu vou deixar aqui também um convite para todo mundo que está nos assistindo, que essa conversa vai continuar. O Douglas, é um prazer para a gente da Global, da nossa equipe. O Douglas está desenvolvendo com a gente um curso justamente sobre empreendedorismo internacional, onde ele vai falar dessas 5 premissas, mas onde ele vai também discorrer sobre planejamento estratégico. Mas mais importante do que esse conhecimento teórico que ele vai dar para a gente, é esse compartilhamento dessa experiência que ele tem de carreira, e que isso é valioso para o mercado. Mas se a gente pudesse deixar aqui, Douglas, para quem tem vontade, uma pequena empresa que tem vontade de ir para o mercado internacional, nesse momento que a gente vive, um momento, 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, nem container a gente está conseguindo, né? Qual que é o primeiro passo para a empresa pensar? Eu tenho uma empresa pequena e eu quero ir para o mercado global. O que eu preciso ter? Conhecimento. Por isso até que nós estamos construindo esse curso, que na verdade, ao longo da minha carreira, eu fui também me desenvolvendo como uma pessoa que acredita muito no propósito. Pode ver que eu falei várias vezes, né? Tanto é que o meu propósito como pessoa, né, como profissional, eu sempre falo, é transformar as pessoas através dos modelos de negócio. Ou seja, né, de novo, meu negócio não é a empresa, são as pessoas, porque são elas que vão fazer com que aquilo ali dê certo. Tanto é que ficou faltando uma premissa minha aí, que é justamente essa, engajamento de equipe, tá? Então, assim, isso para mim é um fator essencial. Então, a primeira coisa que eu falo para qualquer um é conhecimento. Não deixa para adquirir conhecimento depois. Comece com conhecimento agora. Com conhecimento agora, você consegue planejar. E aí você consegue planejar de uma maneira mensurável, não de uma maneira ilusória do tipo, vou pensar grande porque dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Não. Pensar grande, claro, a gente tem sonhos, a gente tem que sonhar. Isso é o que motiva diariamente para que a gente faça algo. Mas a gente tem que entender, e eu acho que isso é muito mais importante, viu, Karine? Pensar pequeno para agir rápido, tá? Então, essa é a minha deixa aí para vocês. Eu adoro essa ideia de falar do engajamento, porque eu acredito que negócios é algo feito por pessoas para pessoas. A gente não faz negócio para outra coisa senão pessoas. A gente pode chamar de consumidor, a gente pode chamar de mercado, a gente pode chamar... O que a gente está fazendo é negócios de pessoas fazendo negócios para pessoas fazendo negócio. E a gente não pode esquecer que esse é o propósito também dos negócios. Então, foi um prazer. Eu espero que tenha sido legal para quem nos assistiu.
Quem quiser saber um pouco mais, no site da Global Bridge, www.globalbridge.com, já tem lá no setor de cursos uma página do Douglas Cândido, já introduzindo esse tema, já trazendo toda essa agitação para esse curso, e convido todos já a fazer a sua reserva de vagas, que já está disponível no nosso site, e nos acompanhar nas nossas mídias sociais também, Instagram, Facebook, LinkedIn, que vai vir muito material do Douglas junto com a gente. Douglas, obrigada, sempre muito legal. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.